Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, convidando o amigo rubro-negro para inscrever aqui no canal. Cara, se inscreva no canal, verifica se você está inscrito, seja sempre muito bem-vindo, aperta o botão vermelho aí de inscrever-se, deixa o seu like, deixa a sua curtida e também deixar um agradecimento especial à galera do grupo de membros. Obrigado a todos os novos membros, obrigado por confiar aqui no nosso trabalho, por darem essa força diretamente aqui ao nosso canal, seja da categoria defensiva ou da categoria ofensiva. Muito obrigado pela moral de vocês, tamo junto. Pessoal, hoje vamos trazer, né, por aqui no canal vocês já sabem, a gente trata informações, notícias, análise, opinião. Hoje é um vídeo um pouco mais opinativo, vou tentar, hoje a companhia aqui, ó, da prancheta, vou usar bastante aqui a prancheta pra gente entrar aqui no nosso assunto, ela vai aqui nos ajudar a ilustrar algumas coisas aqui pra vocês. Vou falar, como eu já havia prometido, né, no vídeo anterior, falar de dois jogadores individualmente, vamos falar sobre o Marinho e vamos falar sobre o Pedro, e a gente passa, obviamente, pelo contexto deles hoje no Flamengo e rapidamente também sobre a carreira deles, até pra gente contextualizar algumas coisas, beleza? Então chega junto aí e vamos lá. Vamos começar com o Marinho, né? Vamos começar com o Marinho. Por curiosidade, ambos os jogadores, eles são queridos pela torcida, né? Diversas vezes a gente até fala, né, nas lives, quando a gente tá lá no estádio, e a galera pediu, e quando apareceu no telão, a galera gostou, quando aqueceu, enfim, a torcida, né, a grande parte da torcida do Flamengo, inclusive presente no estádio, não apenas na internet, que a gente também vê algumas manifestações positivas a esses dois jogadores, gosta muito desses caras, querem, inclusive, né, pra botar como titulares, enfim, alguns destes. E aí a gente vê, né, que a passagem, como é que tá sendo a passagem, principalmente assim, do Marinho, né, nesse início, nessa questão de adaptação, de uma nova função que ele tá fazendo, tal, tá sofrendo algumas dificuldades e tal. Enfim, e aí a gente vamos primeiro passar pelo Marinho. Agora, além dessa curiosidade, né, dos dois, né, serem queridos por grande parte da torcida do Flamengo, eles também são, por alguns, né, colegas meus da imprensa, né. Mas aí tem uma relação direta. Eles são queridos pelos colegas da imprensa porque eles sabem que a torcida gosta, porque vocês sabem como é que é, né, a manada, como é que vai, né? A galera fala uma coisa, eles pra ganhar popularidade, like, inscrito, audiência no canal de televisão, enfim. Então, será que é a influência do torcedor que tá fazendo jornalistas ou são jornalistas que estão no torcedores? Não sei, mas de fato que isso acontece também. Então vamos lá, vamos falar então do Marinho. O que acontece? Logo que o Marinho chega no Flamengo, inclusive a gente fez um vídeo sobre isso, nós trouxemos uma hipótese, né, cara, que seria muito importante, do Marinho ser o ala esquerdo que até então o Paulo Souza não tinha, que era o Ayrton Lucas, né, que ele podia fazer essa possibilidade desse corredor, que seria, usamos até o termo, né, uma mão na roda. Eu acho que confirmou, né, confirmou que de fato seria, né, se ele conseguisse. Não é à toa que o Paulo Souza tá tentando até, tá persistindo com essa ideia. Por uma questão lógica, né, que o Marinho tem força, ele tem velocidade, ele é canhoto, só que futebol não é uma ciência exata, né, se fosse, inclusive, seria muito sem graça. Ele tem algumas desses predicados, porém, na prática, não acontece isso. É um jogador que não está acostumado e não está habilitado a fazer, né, esse ala esquerdo, então não vai conseguindo, vai tendo muita dificuldade. E aí a gente vai e recapitula. Então o que é o Marinho, né? Ou o que foi o Marinho? O Marinho, né, apareceu no Vitória, apareceu muito bem, passou pelo Ceará, passou pelo Cruzeiro, foi muito mal, passou no Grêmio também, foi muito mal. Teve um ano extraordinário em 2020 no Santos, como ponta direita. Então foi como um ponta direita que o Marinho, né, conseguiu aparecer pro futebol brasileiro, apareceu muito bem, tem um ano extraordinário de 2020 e um ano muito bacana também, muito positivo no Vitória. No Vitória ele jogava como um ponta direita, mas também atuava um pouco, mais pouco, como um ponta esquerda, mas era algo bem pontual. Porém, o ponta direito, se assim a gente pode, né, trazer essa nomenclatura do PTD, ela não existe no Flamengo. O Flamengo não tem o PTD. O Flamengo ele joga com um ala direito, o Flamengo joga com um ala esquerdo, o Flamengo joga com dois meio-campistas atrás, e se você quiser chamar de segundo atacante também pode, mas seriam dois meias, né, atrás do atacante. E aí a gente vai depois falar sobre o Pedro, que é a questão do centroavante. Mas o PTD, o Flamengo não tem o PTD. E esse PTD e o PTE, o ponta direita e o ponta esquerda, eles são utilizados principalmente no 4-2-3-1 com a variação do 4-3-3. Inclusive foi assim que o Marinho conseguiu jogar no Santos do Cuca, que é um treinador que incentiva a individualidade. Aí não é esquema tático, a gente está falando de conceito. O Cuca, ele é um treinador que incentiva a individualidade e ele depende da individualidade dos jogadores. Então, esse PTD o Flamengo não tem. Então, o Marinho vai
né, arriscando ali como um ala pelo lado esquerdo, tal como o Paulo Souza. Jogando por dentro também não funcionou, porque a perna esquerda dele acaba sendo marcada quando ele joga para dentro para soltar um mini míssil aleatório. Então isso vai sofrendo algumas dessas dificuldades. Como ala direito? Pô, por que então bota como ala direito? Pô, já que não pode ser o ponta direito. O ala direito, na recomposição defensiva, ele trabalha na última linha. Imagina o Marinho na última linha. Então, é por isso que tá até como ala direito ele também. E outra coisa, ele não vai da linha de fundo com a perna direita, né? Porque ele é canhoto, então vai acabar trazendo por dentro. Então, eu acho que a questão do Marinho é bem básica, bem resumida. Eu acho que isso aqui a prancheta acaba nos explicando bastante. Sobre o Pedro. É importante a gente passar por esses dois jogadores, porque eu tô passando individualmente por eles. Porque a gente vê, obviamente, né, grande parte da torcida, inclusive é pra vocês que eu tô fazendo esse vídeo, pedindo, e aí a imprensa também vai. É aquilo, né? É a imprensa que vai embarcando ou é a torcida que vai embarcando na imprensa? Eles vão pedindo como se fosse algo extremamente avulso, né? Ah, só você chegar, vai, enfia esse cara ali e as coisas vão funcionar. Existe, né, um circuito ali. Quando a gente fala de aproveito e falo circuito, que a gente vai falar do Pedro. O Pedro já é um contexto um pouco diferente. O Pedro tem uma peculiaridade, cara. Me desculpa, você não vai gostar, mas faz parte da opinião. Quanto menos ele joga, melhor ele fica. Quanto menos o Pedro atua, melhor ele fica. Por quê? O Pedro ele já entra num imaginário macro do futebol brasileiro do centroavante. Tem a fantasia do centroavante. O futebol brasileiro ele carece de centroavante. Não é à toa que o centroavante do futebol brasileiro, né, por um grande período, o Wellington Paulista, Gilberto, Diego Souza. O futebol brasileiro não produz centroavante. E o Pedro, ele acabou se tornando o Messias da função do centroavante. Um jogador alto, um jogador forte, um jogador como centroavante. Então ele virou o único, ele virou a pedra preciosa do futebol brasileiro. Dentro dessa pedra preciosa, ela virou um pouco de fantasia. Inclusive algumas pessoas o comparando com um dos maiores, melhores jogadores hoje da atualidade. E que não foi feito um absurdo. As pessoas até falavam, não, mas será? Pra gente ver qual é a sanidade que a gente entrava e o quanto tinha de fantasia. O contexto do Pedro no Flamengo é um contexto que o Jorge Jesus pede um centroavante ao Flamengo. O Jorge Jesus não pede o Pedro. O Jorge Jesus pede um centroavante para não precisar colocar o Lincoln. O Jorge Jesus viu a necessidade de um centroavante. O Flamengo fez uma cartada excelente. O Flamengo vai num jogador jovem, num jogador com muita qualidade e isso cabe perfeito. Beleza, traz o Pedro. Jogador jovem, jogador com muito potencial, podia ser o melhor que não sei quem, enfim, trouxe o Pedro. E o Pedro ia pontualmente jogar naquele time de Jorge Jesus contra determinadas equipes em determinadas, né, circunstâncias. Entre essas, Flamengo e Botafogo, 0x0, aquele jogo apertado, a bola não entra. Quem o Jorge Jesus chama? Lincoln. Quem ele ia chamar? Pedro. Diferença, né? Então, era um contexto como esse, um contexto de um homem de área. Porém, dentro da sua organização, dentro do seu sistema, o Flamengo, desde 2019, com o Jorge Jesus, ele não utiliza o centroavante na sua identidade de jogo. Identidade esta que não é um centroavante. O último centroavante que passou pelo Flamengo, dentro, né, de um pretexto, de um contexto, foi Henrique Dourado, Uribe, faziam parte ali, mas centroavante não. E aí vem a questão do Gabigol. Existe uma leitura errada sobre o que é o Gabigol. Por quê? O Pedro, ele não é um substituto do Gabigol. O Gabigol, ele não é um substituto do Pedro. Porque o que o Pedro faz, nenhum outro jogador do Flamengo faz. E o que o Gabigol faz, nenhum outro jogador do Flamengo faz. Então eles não são substitutos um do outro, não tem nenhuma relação entre eles. Inclusive, isso acaba corroborando com algumas pessoas que pedem para que ambos possam jogar juntos. Por quê? O Pedro, ele é um CA. Ele é um centroavante. O Gabigol, ele é um SA. Ele é um segundo atacante. Ele é um atacante. Ele não é um centroavante. Apesar do Gabigol ter gol no nome, fazer gol como centroavante e usar a 9, ele não é propriamente um centroavante, mas ele ocupa também o espaço de um centroavante. E aí a gente vai falar muito de ocupação, de deslocamento, que é o jogo do Gabigol, que não é o jogo do Pedro. O Pedro já é um homem de referência. Então, por muitas das vezes, se o time não for treinado, se a organização não estiver bem estabelecida, eles vão ocupar o mesmo espaço. Mas eles não vão ocupar o mesmo espaço porque ambos vão ficar fixos no mesmo espaço. Não, é que o Gabigol vai entrar no espaço do Pedro porque o Gabigol tem o instinto de entrar no espaço do Pedro. O Pedro já vai estar no seu espaço. Mas eles ocupam como posição inicial espaços absolutamente diferentes. Então, quando a pessoa fala assim, poxa, o treinador podia, né, testar ali os dois, alguns testes, tal, sem bola, a gente sabe que precisa de alguns sacrifícios, mas poderia, né, porque eles não são a mesma coisa. Questão do Pedro, pontualmente. Bom, como a organização do Flamengo é de ocupação do espaço,
desde o Jorge Jesus até agora, o Flamengo ele se organiza para atacar o último terço com profundidade, com agressividade, com Bruno Henrique e Gabigol. É por isso que a dupla é Bruno Henrique e Gabigol, porque eles têm a característica de atacar as costas, de desmarcar, de puxar a marcação, da última linha ficar desorganizada. Então, beleza. E qual o contexto do Pedro? O contexto do Pedro é um homem de mais referência, um homem mais de área, é você ganhar volume, é você ter uma bola aérea, mas tudo isso, cara, precisa de jogo pelos lados. Se não tiver jogo pelos lados, o centroavante ele vai ficar unicamente fazendo retenção, pivô, casquinha. Retenção, pivô e casquinha. Quando você faz um jogo pelos lados, você acaba, pode desorganizar, desorientar essa última linha, alarga essa última linha, aí vem aquele centroavante, aquele empurrador de bola, aí vem aquele cara finalizador. Ah, mas William, o Pedro pode jogar por fora? Pode. Mas se é pra ele jogar por fora, pra fazer deslocamento, por que não usa o melhor? Porque tem alguém que é melhor que ele. Então a questão do Pedro ela é mais pontual, por isso que o Jorge Jesus pediu o Pedro, e era neste contexto, apesar do Jorge Jesus ter utilizado também pouquíssimo o Pedro, que ia ser pontual. Agora tem um grande, em aspas, problema. Por toda essa carência e toda essa fantasia que envolve o nome do Pedro, é verdade quando os meus colegas da imprensa falam que o Pedro seria titular em 19, 18 equipes. Sim, mas isso quer dizer mais, é mais do que supervalorizar o Pedro, é a realidade do futebol. Existe uma carência gigante, o que faz que realmente o Pedro ele seria titular absoluto em grande parte das equipes. Mas no contexto da organização do Flamengo, o circuito não é para um centroavante. Desde a temporada de 2019, quando sai o Uribe e Henrique Dourado, com o Abel Braga ainda. Então é um circuito bem diferente. Não é você simplesmente pega esse cara, joga ele aqui, o circuito deve mudar. E hoje no Flamengo, pra gente finalizar este circuito, é visto pelo Paulo Souza a necessidade de alas. Então, existe uma expectativa para que quando venha o Ayrton Lucas, quando ele possa jogar, ter lá, entre no ritmo de jogo dele, que ele, enfim, se habilite a jogar e ser talvez titular do Flamengo, o Pedro talvez tenha ali o seu arco, que é do jogador trabalhar pelos lados. Porque o arco do Flamengo, que é Everton Ribeiro, Arrascaeta, próprio Bruno Henrique e também o Gabigol, eles gostam de uma organização de mais mobilidade, não é tanto então assim a do Pedro, seria mais pontual. Jorge Jesus deixou isso bem claro. Beleza, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.